Olá, seja muito bem-vindo ao podcast 7x7. O podcast 7x7 levando até você gente como a gente. Pessoas que faz, com sua atitude, com seu trabalho, com a sua influência, faz uma Brasília melhor, um Brasil melhor. E hoje é com muita alegria que nós recebemos em nosso canal Brasília no ATV, no podcast 7x7, Paulo Roque. Tudo bem, meu amigo? Como é que você está? Olha, Derbal, está tudo muito bem, graças a Deus. Obrigado enormemente por essa oportunidade de estar aqui com vocês, seus seguidores, na verdade. E nesse podcast que eu tive a honra de ser apresentado pelo meu amigo Valério. Um abraço aí para o Valério. Aliás, a grande voz gospel do Distrito Federal. É verdade, Valério, Banda Maranata. Obrigado, Valério, pela indicação. É uma alegria para a gente, viu, Paulo, tê-lo aqui conosco para esse bate-papo bem gostoso. E eu quero falar com você, que é a nossa audiência querida, você que está aí nos acompanhando. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dê sugestões para os próximos programas. O nosso bate-papo aqui pode gerar dúvidas para você, então me escreva no chat, traga o Paulo Roque de novo, vamos conversar com ele de novo, vamos ter o maior prazer em trazê-lo e esclarecer todas as dúvidas, beleza? E o canal Brasília no ATV e o podcast 7x7 tem a produção e direção geral de Marcelo Medeiros. E você, que é nossa audiência, que é o motivo da nossa existência, já falei, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, né? O Paulo Roque, gente, você que não sabe, o homem é um professor universitário, escritor, atleta, joga tênis, gosta de correr, jornalista, colunista da JKFM, então vai ser um papo muito gostoso, não saia daí. E eu começo te perguntando, Paulo, professor universitário há quanto tempo? Olha, desde 95. Coisa bacana, hein? Coisa bacana. É uma das coisas que te relaxa. Olha, eu adoro dar aula. E as pessoas, muitas vezes, porque eu sempre trabalhei muito. Eu sou daquela filosofia do Einstein. O equilíbrio do homem é igual de uma bicicleta. Se parar, cai. É verdade. Então, estou sempre em movimento. E movimento com alegria na alma, é importante. Isso é fundamental. Em movimento. Então, meus alunos às vezes chegam e falam assim, mas Paulo Roque, professor, você está aqui agora, dando aula até 10 horas da noite. Mas como é que o senhor aguenta? Eu falo assim, não, você tá enganado. Aqui eu venho descansar. Olha que bacana. Porque eu gosto muito da aula. Sempre gostei da aula. Eu já dei aula em Brasília para mais de 15 mil alunos. 15 mil alunos. Tenho um respeito. E cada vez, esses dias, eu encontrei um aluno meu que tinha feito um curso em Harvard. Olha que bacana. E estava brilhando aí como especialista do direito na área de Bolsa de Valores. E eu falei assim, olha, rapaz, você me deixa tão feliz. Tão feliz. E ele falou assim, não, mas o senhor foi um grande professor que eu tive. Você estuda em Harvard, vem aqui dizer que eu fui um grande professor seu. Mas aquela motivação do início é tudo de bom, né? É importante. Então eu fico muito feliz com o sucesso dos meus alunos, né? Dei aula no CEUB, no IDP. Então, recentemente eu concluí meu doutorado em Direito Constitucional. Eu precisava entender, depois que eu vim da última campanha, eu tinha que entender o judiciário melhor. Para você entender o Brasil hoje, você precisa entender o judiciário. Então, eu quero dizer o seguinte, e agora eu vou lançar meu livro da minha tese de doutorado, deve ser no início de setembro, pela Almedina, aquela editora portuguesa. Eu costumo brincar que vai ser uma edição bilíngue, Brasil-Portugal. Brasil-Portugal, né? Então, vou estar lançando um livro sobre, minha tese foi sobre direito à informação. E eu faço isso porque tem meu livro de consumidor, eu tenho uma conversa muito franca, sempre tive com meus alunos. Olha só, gente, isso é só o comecinho, então você já dá para imaginar o que vai acontecer aqui hoje. Paulo, é natural de uma cidadezinha de Minas Gerais, é isso? Cajuri. Que coisa bacana. Cajuri, eu nasci lá numa família de 9 irmãos, eu sou o sexto. Sabe que sexto não manda nem em cima nem embaixo, né? Sexta leva a paulada dos dois lados. Nem é caçula e nem é mais velho. Então, nem obedece, nem é o queridinho mimado. É o que mais sofre. Mas isso foi muito importante para mim. O bom de família grande é que a sua família já era uma festa, né, Paulo? Se divertia junto, brincava junto.
As pessoas perguntam, Paulo, você é advogado? Onde é que você arrumou essa paciência toda para ser advogado? Você sendo filho de uma família de 9 irmãos, onde tudo era negociado. Tudo tinha que ser bem negociado. Tinha que saber o que sobrava para mim no final. Né? Então, lá em casa, uma decisão era uma assembleia, né? Porque 9 irmãos e meu pai é aquele que olhava, não precisava falar mais nada. Você já entendia pelo olhar que a coisa estava errada. Então... E foi assim eu gosto muito de família, gosto muito, tenho loucura. Eu acho que as pessoas batem muito na família. E eu falo assim, gente, mas o que oferece mais à sociedade que não uma família em harmonia? Né? Hoje, quando você vê a droga entrar nas famílias, a primeira coisa que as pessoas falam é que a família é desestruturada. Às vezes, coitado, tá ali uma mãe só cuidando do filho porque o pai foi embora há muito tempo. Você tem muitas mães cuidando sozinha do filho, é mãe e pai ao mesmo tempo, a família é desestruturada. Então é o seguinte, quando as pessoas falam da família, elas têm que pensar muito. Né? Se a gente não pode fortalecer essa instituição, não no sentido, é conservador porque fala em família, todo mundo vem de uma família, todo mundo tem sua família. Todo mundo nasceu de uma família. Nasceu de uma família, todo mundo tem sua família. Seja a família mais diversa, da maior diversidade do mundo, é uma família. Então é o seguinte... É um trabalho complementar, família, Estado, mas não é anulando a família que nós vamos defender o cidadão. É verdade. É numa situação em que nós precisamos da família, por tudo que ela pode fazer pelas crianças, para esse país se tornar grande. Não no sentido, é conservador porque fala família. Eu não gosto de rótulo. Eu gosto de família porque eu gosto de família. Eu sou de uma família que eu amo muito. Por exemplo, até por pouco tempo, meu pai faleceu, tem 2 anos, vai fazer 3 anos agora. Eu pedi a benção a ele. Olha que bacana. Minha mãe, eu encontro com ela até hoje, mãe, benção. Isso aí me faz bem, isso não me faz mal, isso não me diminui o respeito à fé que ela me ensinou. Poxa. Educação, é berço, né, Paulo? Você sabe que minha mãe, até hoje eu brinco com meus filhos, fala um palavrão, eu não falo palavrão. Eu não falo palavrão. Você não vê Paulo Roque falando palavrão. Porque minha mãe fala assim, meu filho, não fala palavrão. Palavrão é uma energia ruim que você traz para dentro de você. Não fala palavrão. Entendeu? Belíssimo então, conselho, não fala palavrão. E ela falava sempre, meu filho, eduque seu gênio. Eduque seu gênio. Falava para todo irmão, porque a vida, às vezes, não vai ter uma pessoa para falar com você mansamente assim. Eduque seu gênio. O que é educar o gênio? É educação emocional, que hoje é a grande falta que a gente sente. E mais do que isso, eu aprendi com a minha família os valores do trabalho. Meus pais, eles, o 4º ano primário, minha mãe, 3º ano primário. Meu pai literalmente vendia almoço para comprar janta, porque ele não sabia como é que ia ser, mas ele sempre no trabalho, trabalhava muito. Meu pai era um homem muito trabalhador. E tinha muito orgulho daquilo que ele fazia. Então é o seguinte, eu aprendi vendo o seguinte, você tem que se movimentar, você tem que dar um jeito de sair dessa. A vida é sempre uma maratona, com obstáculos. Você tem que saltar esses obstáculos, mas de cabeça erguida. E você tocou em 3 pontos que são pilares, né? Família, religião, porque com certeza você é um cara religioso. Sou católico, tenho minha capela em casa, rezo todo dia. Que bacana. Eu não saio de casa sem minhas orações. Isso não me faz melhor que ninguém. Claro. Isso não me faz melhor que ninguém. Não é título, não é, Paulo? Não é título. Tanto é que é o seguinte, eu respeito profundamente. Por exemplo, minha esposa não é católica, não é? Ela não tem a minha capela, ela não reza lá, mas eu a respeito dentro da autonomia dela, dentro da esfera da autonomia. Mas mais bonita é que ela me respeita. Isso é mais e ela valoriza a minha fé. Gratificante. Então é o seguinte, mas não estou ali para dar lição de moral para ela. E o seguinte, as pessoas têm que aprender pelo exemplo. Não é por palavras que elas vão aprender. Se não aprendem pelo exemplo, por que a fé para mim é importante, a religião? Que eu vi no exemplo dos meus pais. Mas eu nunca vi meu pai dando lição de moral. Você tem que vir para cá, para essa religião, para você ser uma pessoa feliz. Eles me falaram pelo exemplo. Bacana, hein? Com os gestos, né? Com atitudes, né, Paulo? Agora, você seguiu o caminho do seu pai e também tem 9 filhos? Aí não dá mais. São 3 filhos. Não dá mais, né, Paulo? São 3 filhos. A Maria Luísa, que vai fazer 24 anos, João Paulo, que vai fazer 13, e a Júlia, que vai fazer 9. Quase tudo criado já, né? 9 anos. Tá tudo criado. E a família, hoje em dia, como você falou muito bem, é um pilar, né, rapaz? E você deu um conselho muito bacana aí para não julgar, porque realmente
Você não sabe o que está acontecendo por trás daquela família. Como você deu o exemplo, pode ser uma mãe que está sozinha cuidando de uma família. E esse mundo é cruel. É um educando e a televisão, a internet, é o mundo deseducando, né, Paulo? Eu acho o seguinte, sempre foi assim, mas evidentemente que o mundo externo, ele é um mundo sem controle, né? Mas você consegue algo a partir do lastro que você tem na tua casa, na sua família. Mas andando em Ceilândia, Sol Nascente, Vale do Amanhecer, estamos vindo agora do Recanto, o que a gente sente claramente? É que o Estado também não está fazendo a parte dele. O Estado não está fazendo a parte dele. Como é que ele não está fazendo a parte dele? Você pega com a mãe, a maior tristeza dela é quando o filho vê que o filho foi para as drogas. É verdade. Que o filho está no crime. Eu conversei com essas mães em Ceilândia. Você sente, evidente, nenhuma mãe quer isso. Não foi a mãe que criou o filho para bandidagem. Mas o que acontece? Aí você vai pegar a história. Essa criança começa de 0 a 3 anos, pelo Plano Nacional de Educação, ela tinha que estar numa creche. Pergunta se ela está numa creche. Na creche, ela estaria trabalhando uma janela de desenvolvimento para a sua educação, que os pedagogos dizem que é a grande oportunidade, é a grande janela do desenvolvimento. Essa criança, o Estado diz, olha, eu não quero nada com você. No Plano Nacional de Educação, agora em 2024, você tinha que ter 50% das crianças com uma creche de 0 a 3 anos. Você vê isso aqui? Não tem. É verdade. Agora é o seguinte, você teria que ter 50% das crianças e adolescentes no ensino integral até 2024. Em Brasília só tem 6% da escola em ensino integral. Aí outra coisa, vamos continuar. É muita coisa para fazer. Você tinha que pegar o ensino médio, você fez ensino médio. Isso. O Marcelo ali fez ensino médio. Uhum. Você falou que fez administração. Isso. O Marcelo fez o quê? Não fez curso superior, Não fez curso superior. Mas veja o seguinte, olha que ignorância o Brasil adotou. Que para você ter profissão, você tem que fazer curso superior. É verdade. Isso não é assim no mundo desenvolvido. Na Alemanha, de cada 10 pessoas, 7 já saem com a profissão do ensino médio. Porque já tem um curso técnico dentro das escolas. Mas isso está no nosso ensino médio, está no Plano Nacional de Educação. Só que não é aplicado. Aí você fala que como que o Estado não está ajudando? Ele não está fazendo a parte dele. Então ele está pegando esse jovem e está dizendo, olha, você vai ser um jovem mesmo sem futuro. Porque na hora que eu posso pegar o dinheiro dos impostos para investir em você, eu não te trato como prioridade. Eu tenho uma frase que eu digo. São 2 frases, né? Se você for ver, eu tenho uma ONG na minha cidade natal, que é uma escola para crianças e adolescentes, uma escola de música que não tem 1 centavo do Estado e é proibido receber dinheiro do Estado. Porque o político só vai para lá, se quiser ir lá, é só para fazer confusão. E eu não quero. Eu falei, eu prefiro ficar aqui. Ela vai crescer devagar, mas pronto, ela tem a sede própria, tem os professores que são pagos com doação do meu escritório, ótimo. Então lá eu tenho a frase, toda criança é capaz. É o lema da escola. Segunda frase, você conhece um país pela forma como ele trata as suas crianças. Eu estava na Itália, fiz meu mestrado em Portugal, aí fui passar uns dias na Itália. E eu fui passar mestrado em Portugal com meu dinheiro, tá? Não foi com bolsa, não. Meu dinheiro. Em 2002, eu juntei um dinheiro aqui, fiz umas economias, falei, preciso me qualificar mais, fui para Portugal, que era muito difícil fazer naquela época o mestrado do Brasil. Aí fui para Portugal fazer meu mestrado. Aí fui passar uma semana na Itália. Cheguei na Itália, aí peguei um táxi, e a taxista perguntou de onde nós éramos. Eu falei, não, somos do Brasil. E adoraria ir ao Brasil. Olha aí. Ela fala, mas por que a senhora não vai ao Brasil então? Ela falou assim, é porque eu tenho muita dificuldade de ver uma criança pedindo esmola. Nossa. Então é o seguinte, essa frase nunca saiu da minha cabeça. Não foi uma lição de moral de uma italiana. Ela chamando o seguinte, isso tem que indignar vocês. Porque quando você vê uma criança pedindo esmola, quando você vê uma criança, significa que se você não está cuidando do seu futuro. Você tem aqui a criança pedindo esmola, você vê a criança sem creche, você vê a criança sem ensino integral. Ou seja, nós falamos educação, educação, educação só no discurso. Nós temos uma lei que manda fazer diferente e a gente não faz. Então isso me revolta. Isso me revolta. Então é o seguinte, tem a família? Tem. Mas a família tem suas limitações. Tem suas limitações.
O Estado podia estar fazendo a parte dele, ajudando, mas ele não está ajudando. O Estado está fazendo o seguinte, está fazendo tudo para dificultar as coisas. É verdade, é verdade. Gente, que assunto bacana. Tem até algumas coisas para comentar contigo, mas eu quero voltar um pouquinho, porque eu quero saber de duas coisas antes, tá? Primeiro, se você preparou o lenço. Está preparado o lenço? Para domingo você sofrer? Se o Botafogo vai perder pro meu Fluminense. O Paulo ficou assim, meio estático, levou um susto. Mas vou te falar com você, Oderbal. Meu Fluminense. Oderbal, o Botafogo, aliás, ele sempre perde antes de começar o jogo e costuma ganhar depois que termina. Foi assim com o São Paulo, com o Inter, com o Internacional, que fizeram ganhou aquela bem, lambança e no último minuto foi lá, 3-2. Você tá o seguinte. Agora, o Fluminense, você tem Botafogo, Fluminense, são times mais assim, irmãos. É, né? verdade, é verdade. Com o Flamengo é que é meio difícil a conversa. É mais bravo. É mais bravo. Mas é o seguinte. Essa pergunta foi para descontrair. Mas o Botafogo é o seguinte: você sabe que o Botafogo me ensinou muito na vida, né? Inclusive, minha esposa fala assim, mas o que você faz? Fez tanta questão do João Paulo ser botafoguense. Eu viro para ela e falo o seguinte, olha, é um trabalho de educação emocional, de inteligência emocional, porque a criança tem que trabalhar a frustração. É verdade. E eu trabalhei minha frustração torcendo pelo Botafogo. Então, não, mas a minha torcendo pro Fluminense também é assim, rapaz. Dá muitas alegrias, mas também dá tantas tristezas. E quando você vê, ganhou uma, ganhou duas, tá embalado, aí perde para um time bem pequenininho. Eu sou tricolor, mas também não sou aquele tricolor muito. Se você me perguntar a escalação do time hoje, eu não sei. Mas pode falar com você uma coisa? Uhum. Você quer me tirar do sério? É um domingo que o Botafogo perdeu. É. Eu durmo mal. É mesmo? Eu durmo mal. Você não tem noção como aquilo mexe com o Aí meu filho já fala, papai, não é bom conversar com ele não, que o Botafogo perdeu. O Botafogo perdeu. Cara, é o seguinte, são duas coisas que me tiram do sério. É meu Botafogo perder, então você vê que eu tenho andado muito fora do sério. E outra coisa é andar de avião. Tá certo. Nossa senhora, quando eu pego um avião... Você não gosta de andar de avião? Eu ando porque eu não vou parar, porque eu preciso conhecer o mundo, eu preciso andar. Eu não vou viajar. Não vou fazer igual um amigo meu que parou de viajar de avião e tá lá, uma mulher dele vai para um canto, ele vai para o outro. Eu não vou fazer isso. Não dá. Eu viajo, sofrendo, mas vai. Fazendo minhas orações, mas viagem. Aí o avião tá. Mas é o seguinte, eu já melhorei bastante, que antes eu sofria a viagem toda, hoje é na decolagem. Ah, você é na decolagem? Na decolagem, vem aquele barulho. Agora é o seguinte, eu olho pro lado, eu tenho o seguinte, o avião me ensinou a uma inveja positiva. Inveja positiva. É mesmo. É quase sempre... Você olha pro lado, vê um cara tranquilo dormindo... Você... Eu vejo o seguinte, e quase sempre é um japonês. O japonês está lá, dormindo, roncando. Eu falei assim, gente, isso que é uma pessoa equilibrada. Como eu gostaria de ter essa paz de espírito, né? Oh, meu Deus do céu. Mas você conheceu um pouquinho mais do Paulo Roque. Botafoguense, sofredor, vai perder pro meu Fluminense. E não gosta de viagem de avião. E eu quero aqui pedir desculpa para você, meu amigo, minha audiência querida, e pro Paulo, que eu tô aqui chamando Paulo na intimidade. Mas o cara é tão bom de papo, rapaz, que é doutor Paulo Oderbal. O cara é advogado. Você trata o cara de qualquer jeito. É Paulo Roque mesmo. É Paulo Roque, né? E eu venho com essa intimidade toda. A outra pergunta é: Roque no nome é roqueiro? Porque é o seguinte, meu pai chamava Roque. Então, ele passou a colocar o nome dos filhos no sobrenome Roque. Roque era sobrenome. Ah, não, Roque era nome do seu pai. Nome do meu pai que virou sobrenome meu. Que virou sobrenome de vocês. Então é o seguinte, meu nome era Paulo, Roberto, Roque, Antônio. Nossa, só nome próprio. Aí quando eu fui formar, a diretora lá da faculdade falou, mas você não tem sobrenome? Não, porque meu sobrenome é Roque. Meu pai é Roque. Não, mas isso não é sobrenome. Então é o seguinte, daí nós incluímos o sobrenome Cury. Só com 20 anos eu fui ter sobrenome. Que legal. Aliás, eu tenho duas particularidades. Eu só fui ter sobrenome com 20 anos. Com 20 anos. E eu só fui registrado depois de 8 meses que eu nasci. Olha só. Eu nasci em 14 de setembro, na cidade do interior, e só fui registrado
em 14 de maio, pelo menos o número do dia é o mesmo, 14 de maio do outro ano. Nossa. 8 meses depois. É bom que você faz 2 festas de aniversário, a festa do nascimento e do registro. Muito legal. Agora, rock no nome. Você ganhou esse prêmio lá da sua cidade, né? O vereador Welton Pereira te deu um título de cidadão benemérito de Cajuri, porque você tinha um processo, não, gente. Projeto. Um projeto social bacana com as crianças. Tinha, não, tem. Tem. Conta um pouquinho pra gente desse projeto. Esse projeto é desde 2008. É um projeto simples, nada assim. Tudo, aliás, as boas coisas são simples, né? Mas de um resultado fantástico. Legal. O que é esse projeto? Na verdade, é uma escola de música e artes para crianças e adolescentes da cidade. Né? É esse que você estava comentando que não tem grana do governo, não tem verba pública, não tem dinheiro público. Você e o seu escritório aqui sustentam? Sustentamos, nós somos quem patrocinamos a escola. E a escola já passou pela escola mais de 1.000 crianças e adolescentes. E você vai ver o seguinte, a escola, os cursos são gratuitos, então você entra lá, aprende violino, instrumento de sopro, violão, tem a fanfarra que nós estamos restabelecendo. Então, qual que é o bonito? Porque trabalha o jovem, trabalha a criança. E de lá já saíram vários doutores. Olha aí. Por que saíram doutores? Porque a música, ela tem um potencial fantástico na aprendizagem, em todos os sentidos. Porque para você tocar um instrumento musical, você precisa primeiro de concentração. Você não vai tocar um instrumento musical olhando no celular. É verdade. Segundo, e olhando para o lado. Tem que ter ideia de grupo. Se erra, se você desafina, atrapalha toda a apresentação. Toda a banda, todo o conjunto. Tem que ter ideia verdade. Então tem que ter uma ideia de grupo e de cooperação. E outra coisa, tem que ter disciplina. Bacana. Hein? Sem disciplina, você não vai aprender a tocar nenhum instrumento. Que legal. Resultado, são as qualidades que você precisa no dia a dia. Para tudo. Para tudo. E qual que é a nossa felicidade? O depoimento de várias mães que essas crianças, na escola, elas melhoraram muito o rendimento. Renderam mais. Renderam muito. Então, o resultado, essas crianças, elas vão passando, vão cedendo, na verdade, lá está perto tem a Universidade de Viçosa, então tem vários que se tornaram doutores. Que bacana. Entendeu? Tem vários que fizeram faculdade. E atende qual faixa etária? Dos 5 aos 15 anos. Nossa, tem gente lá na escola. É justamente a época de formação de caráter da criança. Além de tirar a criança da rua. Então você é o seguinte, você não tem lá um histórico de aluno nosso drogado. Olha aí. Não tem um histórico de aluno nosso que mexe com lá, que é uma região que, infelizmente, o alcoolismo é muito grande, sobretudo por conta da cachaça. Cachaça é muito barata, né? Então, tem muitos alambicas ali. Tem muitos alambicas, né? Então é o seguinte, muitas pessoas morreram cedo por conta do alcoolismo, né? Deixaram as famílias. Então, nesse caso, a escola faz um trabalho no sentido de... A gente foi aos bares, restaurantes da cidade, pedir que não servissem bebida alcoólica para criança, nem para adolescente, né? A gente fez esse trabalho. E esse trabalho na escola, a gente fala sempre, tem dado resultado. Para além disso, nós não temos histórico de envolvimento dessas crianças com droga. Então, um trabalho que a gente faz o que pode, sem dinheiro público. Olha aí. Sem dinheiro público. E o lema é que toda criança é capaz. Eu já até anotei que eu gostei muito, porque quando... eu sou de uma família de 9 irmãos, uma família humilde. E depois que você exerce a sua profissão, você sempre está lendo o passado. Né? Às vezes aquela coisa aconteceu, você não dá valor. Mas depois você vai ler o seu passado. Então, você começa a ver várias passagens onde você foi desacreditado pelos adultos. Onde os adultos mesmo plantavam em você a semente de que você não é capaz. É verdade. E é o maior crime que um adulto pode fazer com a criança. Não, e plantou para tirar depois, para arrancar essa árvorezinha que está lá dentro, meu amigo. É um trauma, é psicólogo, é tudo. Então, o resultado. Então, o lema é toda criança é capaz. Hoje, por exemplo, uma coisa que me emociona muito é falar da criança. Hoje, por exemplo, eu estava lá em casa trabalhando, né? E tem o filho do caseiro, o Cauê. Ele começou a escrever. Né? Falei, tio, posso ficar aqui enquanto eu estava trabalhando? Posso escrever? Você pode. Dá um papel aqui, você fica quietinho que o tio está trabalhando. Tá? Não. Ele tem 5 anos.
E depois ele me apresentou o que ele tinha feito, ele estava desenhando. Aí daí a pouco tinha um adesivo que ele foi e escreveu com a letra bonita o que estava no adesivo. Olha. Eu chamei ele, chamei o pai dele, olha que bonito. Vem cá, Cauê, deixa o tio te dar um abraço, bacana, que bonito. E ele ficou, você via que aqui ele estava inchado de alegria. Feliz com Estava aquilo. feliz, né, com aquela... É isso que a gente tem que fazer com a criança. Jogar pra cima, Uma enaltecer, criança né? acolhida, É verdade. não tem como ela não aprender. Não tem como ela não crescer. E assim, abre os horizontes, né, É. professor? É professor e advogado, eu vou chamando aqui o Paulo e vocês entendam muito bem que o homem faz tudo, cara. Jornalista. Jornalista, colunista, e me fala, você foi colunista durante muito tempo na CBN, é isso? Exatamente, na CBN. 10 anos. 10 anos. E 1000 agora- programas. Tem dúvida se o Pelé fez 1000 gols. Meu Paulo Roque fez 1000 programas na CBN. É mesmo? Que legal, cara. Exatamente. Paulo Roque fez 1000 1000 programas. Nós tivemos a comemoração dos 1000 programas na CBN. Que bacana. E hoje você está na JK. Tem um programa lá, Direito do Consumidor e Cidadão, que eu falo, aí é serviço de utilidade pública mesmo. A CBN era mais análise, Uhum. Tá. até por conta do público. Na JK eu falo para o público CDIE, que é realmente a informação. É, e precisa, né? E precisa. É, precisa. E o teu programa vai ao ar? Diariamente, de 12h a 13h. E você está sendo convidado agora, porque sexta-feira nós vamos ter o programa de número 400 na feira em Ceilândia. Olha, que legal. Exatamente. Vamos fazer o programa de número 400. E eu vou lá. Tá certo. Vai lá nos prestigiados, Evaldo. Vou sim, vou chamar o Marcelo e vou Leva lá. lá o Marcelo. Vou. E me E a gente termina e almoça na feira. Isso, gostoso. Vamos, Marcelo. Opa, olha Vai aí, lá, pronto, tá tá combinado, tá combinado. Me conta uma coisa, e como é que foi essa sua entrada na rádio? Surgiu o convite, você foi, já tinha um sonho? Como é que foi que surgiu o rádio na sua vida? Eu também sou locutor voluntário na Rádio Católica. Há 5 anos eu sou locutor na Rádio Canção Nova aqui em Brasília. E, rapaz, Me leva pra lá. vou te levar uma hora. É um negócio fantástico o bichinho da comunicação quando morde a gente. Porque alcança muita gente, né, Paulo? É. E lá eu respondo os ouvintes pessoalmente. Olha que bacana. Eles mandam a mensagem, tem um WhatsApp do programa, e eu mando a mensagem para ele direto, respondendo a dúvida dele, depois que vai ao ar. Então ele fica... Ele acha a atenção fantástica. Não, E hoje, nós estamos no programa de número 400, né? Então a quantidade de ouvintes que tem mandado mensagem, parabenizando, que é um programa realmente de utilidade pública, é um serviço que eu realmente gostaria de fazer muito. Aí já fui até chamado a atenção. Paulo Roque, você devia estar aí cobrando para dar consulta. As pessoas pensam que tudo, né? Que tudo é dinheiro. Né? Na verdade. Então é um serviço... Lá eu também descanso. É outra função que eu falo, que eu descanso. Mas sabe por que eu fui pro rádio? Que eu fui repórter TV. Ah, você foi repórter TV também? Trabalhei com Boris Casoy. Nossa, que beleza. Eu cobri o impeachment do ex-presidente Collor. Eu fui o primeiro repórter a entrevistar o PC. Eu trabalhei nesse período, e depois que eu fui demitido do SBT, né? Quando eu achei que eu estava muito bem no jornalismo, eu fui demitido. Olha que prêmio que eu ganhei. Fui demitido. E dali eu passei no concurso público. Olha... Desempregado, passei no concurso público, eu já estava no sótão, já nem é teto mais no serviço público. Resultado, não assumi sem um cliente, mas eu queria advogar. Que bacana. Eu queria advogar. E daí, mas eu sempre gostei de jornalismo, porque o jornalismo me ensinou muito. Aí eu falei, o que eu faço? Aí voltei para a televisão, comecei a fazer um programa na TV, eu comecei no SBT e depois fui para a TV Globo. No Bom Dia DF eu tinha um programa lá sobre direito do consumidor todas as terças-feiras. Eu falava, tinha um quadro. Que bacana. Só que para chegar, televisão, você tem que arrumar o cabelo, fazer maquiagem, olhar se a câmera enquadra, se a câmera não enquadra. É tanta burocracia que te engessa. Luz, eu não sei o que. Te engessa. Aí o seguinte, e um belo dia também, chego na TV Globo, não, programa, você não tem mais programa para você. Eu achei aquilo tudo esquisito. Aí uma grande amiga minha, a Sônia Carneiro, que foi da Rádio JB, gostava muito do meu quadro. Falei, Paulo, você é um cara bom, você devia tentar fazer rádio. Por que você não procura Estevão Damar na CBN? Aí. Estevão Damar me viu, falou assim, vamos gravar um piloto aqui, se der certo, você entra. Se der certo, você fica. Na metade do piloto, você já está aqui, Já você tá pode contratado. entrar. Já está contratado. Que bacana. E ali eu comecei a gostar muito, aí eles resolveram me pagar para eu trabalhar. Pô. Falei assim, então é o seguinte, olha, surgiu uma verba aqui, você vai receber semanalmente, agora você tem que vir aqui 3 vezes por semana. Aí eu falei assim, não me paga não.
porque é a coisa que eu faço tão bem, sem Gosto dinheiro. tanto. Gostando, e eu vou ter que vir 3 vezes, eu não vou conseguir vir. E aí vocês vão ter que me tirar. Não me paga, não. Me deixa trabalhando de graça. É muito melhor. Capaz de eu não furar nem um dia. Então, pronto. Pagou, eu vou faltar. Mas você não quer mesmo, é a primeira pessoa que está recusando. Recusei. Olha isso. Exatamente, não quero. Exatamente, me deixa fazer porque eu gosto. É aquelas coisas. Faz mais bem para mim do que para a emissora. É aquilo que você trabalha descansando, é essa função. Então eu comecei. E o rádio é totalmente informal. O rádio, engraçado, você não vê imagem, mas tem uma interação. É fantástico. É como o ouvinte ele falasse com você dentro de sua alma. É impressionante. É uma coisa louca, né? É uma coisa impressionante. Então, eu sou muito grato ao rádio. Esse trabalho na JK, o programa começou devagar. Hoje é uma das maiores audiências do horário. Bacana. São cerca de 20 mil pessoas que a gente fala por minuto. Não, é muita gente. É muita gente. Eu te dou um testemunho breve. Eu comecei na Rádio Canção Nova e tinha um programa no horário do almoço, era de meio-dia às 2, meio-dia e meia às 2. E aí, um dia a gente falando de um evento que ia ter, eu falei, cara, vai ter brigadeiro, eu adoro brigadeiro, né? Falei, fui embora. No outro programa, no outro sábado, Paulo, quando eu chego na rádio, tinha uma senhorinha na porta da rádio com um Tupperware cheio de brigadeiro. Olha que coisa. Eu falei, cara, o povo ouve a gente. A gente acha que está falando aqui. Porque o estúdio é um quadradinho, você acha que você está falando ali que está chegando, mas que as pessoas não memorizam. E aí, no outro programa, eu falei, pô, adoro pudim. Uma outra senhorinha levou pudim. Eu falei, cara, é muito legal essa interação, como você falou. Eles mandam brinde, máscara, mandaram máscara com o meu nome, fizeram uma caneca, pegaram a foto da minha família na mídia social e mandaram uma caneca para mim com a foto da minha família. É um carinho, né, cara? É um carinho. O Paulo, gente, ele já deu aula para mais de 15 mil alunos dentro do DF, até quando eu disse que ia trazer o Paulo Roque aqui. Foi meu professor, foi meu mestre. E hoje, assim, Paulo, tá andando na rua, sempre encontro um ex-aluno. Sempre encontro um ex-aluno. Que bacana. Sempre encontro um ex-aluno. E isso é muito gratificante, gratificante, né? o respeito, né? Aí chega aquele aluno também que fala assim, eu não sei se você foi meu professor, você não foi, porque eu era exigente, eu sempre fui muito exigente. O aluno, para passar comigo, ele sofria. Então, não tem como esquecer, não. Meu Deus do céu. Mas, por exemplo, você falando do programa de rádio, né? E aconteceu uma passagem muito engraçada comigo na rádio. Conta pra gente. É que eu tinha um quadro, que eu tinha uns lemas lá, no programa na CBN. Eu dizia assim, consumidor não tem direitos, não tem privilégios, tem direitos. E outro lema que eu tinha, nem sempre o consumidor tem razão. Escuta só. Arrumou confusão. Arrumei confusão. Daí, eu estou um dia indo pro aeroporto, né? Chamei o táxi. E dali o seguinte, eu sempre já demorava uns 10 minutos, eu estou terminando de tomar café, antes de começar a tomar um café, já chamava o táxi para dar um delay ali. Só não sei se o taxista estava ali perto. Já chegou. Mal eu me sentei para tomar o café, o taxista chegou. Espera um pouquinho. Tá bom. Chego lá embaixo, meu filho. O taxista bravo, nervoso, empotando pro relógio. Reclamando. Aí pegou o carro, começou a acelerar. Falou, meu senhor, para desse jeito. Que é isso? Se for desse jeito, pode deixar aqui que eu quero chegar no aeroporto. Desse jeito eu não vou chegar. Você é o Paulo Roque da CBN. Eu falei, senhor, eu sou o Paulo Roque. Reconheceu, mano. E é você mesmo que disse que nem sempre o consumidor tem razão. Então você fique quieto que você está errado. Aí rimos. Tudo bem, eu fico com a lição, mas só por favor, dirija devagar. Eu quero chegar. Fantástico, que história boa. Agora, gente, enquanto muita gente estava em casa, porque nossos governantes, alguns, ficam em casa que a economia se vê depois, o homem arregaçou as mangas e foi trabalhar. Doou mais de 3 mil máscaras. 100 mil. 100 mil? Meu número está errado. 100 mil máscaras. 100 mil máscaras. Mais os nanômetros que servem para... Eu doei para respiradores, para hospitais. Que fantástico, Paulo, que fantástico. E você, de coração aberto, fez, não tinha nenhuma intenção... Absolutamente nenhuma. Nenhuma. É o momento seguinte, aquele início da pandemia foi um momento assim... Assustador. Assustador. Aliás, nós estamos pagando um preço muito caro até hoje. Muito caro até hoje. O mundo, as pessoas continuam morrendo.
Então, os idosos sofreram muito na pandemia. Sofreram muito, as crianças e os idosos sofreram muito, os idosos ainda estão sofrendo. É verdade. Com isolamento, né? Minha mãezinha sofreu muito, coitadinha. Nós tínhamos acabado de perder nosso pai. E ela logo em seguida teve que ir para aquele isolamento com quase 90 anos. Então, Nossa. coitadinha, ela sofreu, mas como sofreu? A gente via, né? E naquele momento você sentia que tinha que fazer alguma coisa. Tinha que se colocar. E a máscara, ela naquele momento, é um meio de você evitar a propagação do vírus. É. E você não tinha máscara. É verdade. Então, veja o seguinte, eu contactei um fornecedor de uma confecção que foi produzir essas máscaras no interior de Goiás. Para você ter ideia, você compra uma máscara hoje, em média, a 20 centavos. Naquela época, sabe quanto que era uma máscara? R$1. É caríssimo. R$1. Você Muita não gente, tinha. E muita gente se aproveitando da situação. Você não né? tinha matéria-prima. Você não tinha, literalmente não tinha Encareceu nada. tudo, né, Paulo? Poxa, os hospitais. Então eu fui a cada hospital público do DF e fiz minha doação de máscaras. Oh, fantástico. E eu tenho depoimento até hoje de enfermeiro, de médico, dizendo que aquelas máscaras ali que sustentaram por muito tempo a atividade no hospital. É Tá porque certo. é uma ferramenta necessária para eles que estavam na linha de frente no front, ali, exatamente, cara. é. Ali, ó, eu peguei o Covid, eu estive no hospital e eu vi a correria. Você chegou a ser entubado? Não, graças a Glória Deus, ao não. Pai. Eu tenho um amigo meu que era chefe dentro do hospital de base, que foi uma das primeiras coisas que ele me aconselhou. Falou, Derbal, se você estiver passando mal, tossindo muito, toma algum remédio à base de corticoide. Eu sei que o médico vai ser difícil para receitar, mas que seus brônquios não se expandam para você não perder o ar, porque se você for entubado, na época o número é grande, 95% das pessoas não voltavam. E chegou a 70% depois de pessoas que eram entubadas não voltavam mais. Então, ele me assustou e me alertou nessa época. E eu, graças a Deus, não fui entubado. Vi uma pessoa praticamente morrer do meu lado. Não. Eu fiquei no Santa Lúcia. Eu fiquei me internei num sábado, fiquei lá uma semana. Até o dia que eu saí, ele pegou fogo. Acho que foi festa, porque o Derbal tá indo embora. Pois é, mas foi muita dor, né, gente? Muita dor, meu Deus. Você assistiu e o que você achou da CPI da Covid? Olha, veja o seguinte, eu acho que, primeiramente, o que eu não gosto, né? Eu acho que as pessoas, para botar o dedo em riste, tem que dar exemplo. Eu acho que a CPI podia ser aberta, mas jamais o Renan Calheiros poderia estar à frente, porque mostrou falta de seriedade, né? Total. É um homem que não tem currículo propriamente, né? Ele tem todas essas passagens aí tristes. Eu acho que, não que a CPI não devesse ser aberta, mas na hora que colocou uma pessoa de um passado assim tão desrespeitoso com o nosso dinheiro, um homem que simplesmente tem passado todo esse tempo, ele não é empresário, ele não produz uma linha de anzol, e esse homem vive como milionário, a verdade é essa, né? Então é o seguinte... Você é dono da metade do Estado? Vive por conta de quê? Vive por conta simplesmente da política. É isso que eu chamo a atenção. Eu tenho outra frase. Fala que eu vou anotar. Que a política não pode ser um meio de melhorar a vida do político, como tem sido. É verdade. A política tem que ser um meio de transformar. É a mais nobre missão que a sociedade pode delegar a uma pessoa para transformar a vida das pessoas. É verdade. E é o seguinte, o que a gente vê hoje, a gente tem várias vezes aqui no DF. Quantas pessoas que estavam aí com seus negócios falindo foram para a política? E aí um que comemora o seu primeiro bilhão, outro que comemora o seu primeiro 10 milhões. E o seguinte, se é um industrial... Teve um que comemorou os 2 bi, mas depois logo em si ele foi preso e acabou com o sonho. Os bi dele... Eu te fiz essa pergunta para o Paulo a respeito da CPI da Covid, porque o Paulo se coloca como pré-candidato pela segunda vez ao Senado Federal. Não é isso, Paulo? Sim, sim. E foi lá que a CPI da Covid tomou esse formato que para muitos levou o título de circo, que foi realmente com pessoas que não estavam preocupadas com o bem-estar. Nós vimos ali muita gente de bem sendo achincalhadas e muita gente de baixa índole
querendo aparecer, não é isso, Paulo? Mas eu posso falar uma coisa para você Deve, sobre aqui você fala o que você quiser, Paulo. Eu acho que tiveram pessoas lá de parte a parte que fizeram depoimentos sérios que mostrou que a gente, né, pode aprender com o que aconteceu. Qual que é a sensação que eu tenho? Nós ainda vamos olhar, daqui a 10 anos a gente vai olhar e vai dizer o seguinte: o que a pandemia nos ensinou, o que ela não nos ensinou? O que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer? Porque foi a primeira pandemia depois de 100 anos. O mundo não sabia lidar, porque para tudo tinha vacina. Com a AIDS, rapidamente, não é? Não foi? Não teve esse alcance, essa disseminação. Foi grave, gravíssimo, mas não teve o que nós vivemos com o Covid. Então é o seguinte, houve muita informação precipitada, diagnóstico precipitado, protocolo precipitado. Houve. E ainda politizaram. Ainda politizado. Agora o seguinte, as pessoas falam, mas o que você faria no momento em que você está vendo a casa pegar fogo? Primeira coisa que você vai ter é tentar estancar o fogo. Mas você estanca com o quê? Com os recursos que tem a amostra. Não dá para fazer um diagnóstico da origem do fogo. Como? Você vai tentar. Às vezes você, no sentido de conter o fogo, você pode alimentar o fogo. Mas sua intenção é conter o fogo. Então o mundo estava no meio desse fogaréu. E todo mundo tentando conter. Eu quero dizer o seguinte, as intenções todas, eu não acredito em má intenção. Eu acredito que as intenções eram boas. Agora o seguinte, quando vem a politização, então ficou o seguinte, ficou uma briga de torcida. E aí a ciência entrou no meio, não era para a ciência entrar no meio, botaram a política no meio da ciência. E aí o seguinte, esse é o lado negro, é o lado, assim, melhor dizendo, triste da história. Da história. Porque, o seguinte, eu vou ser muito franco. Tem as pessoas que são contra a vacina, eu respeito, é direito de manifestação dela, mas eu, particularmente, eu sou de uma família, 9 irmãos na cidade interior que não tinha um médico. Não tinha um médico. O médico mais próximo estava a 25 quilômetros, numa estrada de chão. Então é o seguinte, meu querido, tinha vacina. Eu lembro que meu pai nos levou uma vez, alugou um carro para nos levar a Belo Horizonte, 300 quilômetros, para tomar vacina da meningite. Olha aí. Porque estava o risco, quer dizer, vacina, tinha vacina, a gente tomava. Então, resultado. Então, o Brasil sempre teve a redução do índice de mortalidade que o Brasil teve, deve muitas vacinas. Então, eu não tenho essa coisa com a vacina, eu não tenho. Então, é o seguinte, mas respeito as pessoas que, evidentemente, tomaram uma posição contrária. Agora, o seguinte, hoje você vê, né, com essa quantidade de casos que nós temos aqui hoje, por exemplo, nós estamos vivendo um pico em Brasília. O que se coloca é o seguinte, e se não tivesse essas pessoas vacinadas? Podia estar aí, Então, talvez você tivesse hoje lá em cima no índice de mortos, etc. Mas tudo isso também são suposições. Porque o que nós vamos ver? Olhar 10 anos, depois de 10 anos, a história da pandemia vai ser contada de verdade. Olha, quem é aqueles nós atacávamos que estava certo? E quem nós achávamos que está certo, hoje está errado. Tentando acertar. Tá certo? Então, eu acho que, nesse sentido, eu vejo que não dá para jogar pedra em ninguém. Era um momento extremamente difícil. O lado triste dessa história foi que a política não devia ter entrado. E a política não ajudou. Essa politização não ajudou. Esse clima de fla-flu não ajudou. Não é? Mas eu tenho as minhas primeiras sensações de que nós estamos atravessando, se Deus quiser, isso vai chegar ao fim e a gente poder olhar para trás e aprender com tudo que aconteceu. Muito sábio as suas palavras, viu, Paulo? Eu também concordo com você e isso já está acontecendo. Já tem algumas coisas que alguns falavam no começo e que outros negavam e agora já estão sendo mais coniventes com o que o outro falou e a gente vai acabar saindo disso e, se Deus quiser, nós vamos ter que aprender, né, Paulo, a conviver. Eu acho que a Covid ela não vai embora. Não sei, eu não quero colocar aqui craminhola na cabeça de ninguém, mas eu acho que a Covid ela vai permanecer. Agora vai ter os medicamentos, as vacinas que vão fazer.
Agora, erradicar, eu acho que vai demorar um pouquinho. Eu vai demorar deixo um aí pouquinho. na mão da ciência, eu acho. E de Deus, principalmente. Exatamente, na mão da ciência e de Deus, porque você tem, o que a gente pede é que ela, se índice de letalidade dela, né, não volte. Porque se voltar, não sei se nós, porque já tem uma angústia muito grande. É verdade. As pessoas, não adianta você falar para as pessoas não irem à festa junina. Elas vão. Com certeza. Tá todo mundo. É evidente, porque as pessoas exauriram. Elas estão cansadas. Não, e realmente é cansativo você ficar trancado ali com esse medo o tempo inteiro. E a gente precisa da interação. Agora, provoquei o Paulo aqui para dizer para você que o Paulo se coloca como pré-candidato pela segunda vez para o Senado, uma vaga no Senado Federal. Por qual partido, Paulo? Partido Novo. Partido Novo, é o mesmo partido da primeira vez. Estou filiado no Novo desde 2017. Muito bom. E me conta uma coisa, o Novo vai lançar candidato a presidente da República? Já tem nosso candidato. Pré-candidato, né? É o Luiz Felipe Dávila. Não é mais o Moedo, eu achei que era o Moedo. Não é o Moedo. Estou lendo pouco sobre política. Não é Moedo, é o Luiz Felipe Dávila, um cientista político, pessoa muito preparada. Tá certo? Teve aqui no lançamento da minha pré-candidatura ao Senado. Bacana. E para governo do Distrito Federal, já tem? Olha o seguinte, hoje nós o Novo está ensaiando uma coligação e eu seria senador nessa coligação com o senador atual, Regufe, que seria candidato ao governo. Bacana. Tá certo? Eu seria o candidato ao Senado. Com essa mudança de nominatas e o coeficiente eleitoral que mudou muito, acho que até acabou o coeficiente eleitoral. Não, continua. Só que ficou mais difícil. Mais difícil, né? Ficou mais difícil. Você teve 202.834 votos. Nossa, é muito voto, hein? Você imagina aquele estádio Mané Garrincha? Ali tem 70 mil pessoas? 70 mil pessoas. Três estádios daquele, cheio de torcedores do Botafogo. Votando no Paulo. Do Botafogo. Do Botafogo não, do Fluminense. E eu tô viajando aqui na política, nem me ouvi o Botafogo. Mas me conta aqui. Muita gente, eu sou muita gente. Com 3 segundos de televisão. Olha. E eu só podia falar o meu nome. Você podia ter sido deputado federal 3 vezes. Pois é. Não era 70 mil para deputado? Era. Com essa votação eu teria sido eleito, né? Mas é uma eleição diferente, né? Mas todo mundo disse que naquela eleição teria um mandato de deputado federal garantido. Que bacana. E agora vamos para um outro lado, depois a gente volta um pouquinho para a política. Tocando aqui na ferida, porque eu já perguntei da CPI para o Paulo, porque caso eleito for, é lá o último trâmite antes do veto do presidente. Né? Isso começa na Câmara, nas comissões, vai para as comissões do Senado e depois vai para a votação em plenário até o veto do presidente. Então, na CPI foi assim, teve a CPI na Câmara, depois foi para o Senado, né? E para o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, vai correr o mesmo rito? Ou vai direto para o Senado? É o Senado que pede. É só o Senado que tem condição. O foro é o Senado. É o Senado, não é isso? Tá bom. Mas primeiramente nós temos que fazer algumas reformas, né? Acho que eu vou, se Deus quiser, se o Distrito Federal me der o mandato de senador, a primeira coisa que nós temos que brigar com articulação na Câmara é para que a Câmara vote o foro privilegiado. O fim do foro privilegiado, que já passou pelo Senado e está engavetada na Câmara. Absurdo. Mas o que tem a ver isso com o Supremo? Vai chegar lá. Porque é o seguinte, hoje os deputados, eles são julgados por quem? Só pelo Supremo. Supremo. Você comete um crime, Deus livre e guarde, você vai ser julgado por um juiz comum. Não, um deputado vai ser julgado por quem? Vai ser julgado pelo Supremo. Então, esse desequilíbrio, ele, na verdade, quem mais se beneficia dele é a Câmara e o Senado. Não era para ser assim. Então, a primeira coisa é brigar pelo fim do foro privilegiado. Segundo ponto, eu defendo, eu não gosto de fulanizar debate. Vou dizer muito franco aqui. Claro. Fulaniza debate para você ver se o problema é o ministro. Recentemente nós tivemos numa canetada né, o ministro André Mendonça, que eu respeito muito, um excelente ministro, uma pessoa extremamente preparada. O ministro André Mendonça, numa canetada, anulou toda a condenação do ex-governador Arruda. Gosta ou não gosta do Arruda? Tinha uma condenação que já tinha sido confirmada, etc. Ele não habeas corpus numa decisão sozinha. Monocrática. Ele anulou tudo.
e voltou para a Justiça Eleitoral. Então veja o seguinte, a questão não é o ministro em si. E eu fiz meu doutorado em Constitucional exatamente para conhecer bem o nosso judiciário. E eu estou convicto que esse modelo do Supremo Tribunal Federal exauriu. Ele é um modelo que extremamente... Ele faz do nosso... Eu não faço isso como uma crítica ao Supremo. Eu faço isso como uma constatação, inclusive, de um professor português, o Carlos Blanco, que é um dos maiores constitucionalistas entre Brasil e Portugal, e ele tem uma frase: o Supremo do Brasil é o mais poderoso do mundo. É verdade. Mas ele não fala isso como crítica aos ministros. Ele fala isso como uma crítica ao que tudo que a sociedade deu de poder ao Supremo. Quem deu esse poder ao Supremo, que fez dele o Supremo mais poderoso do mundo, não foram os ministros. Quem deu esse poder foi primeiro a Constituinte, a Constituição. E depois o Congresso ampliou esses poderes, dando várias outras ações que não estavam previstas. Então, resultado. Então, não adianta fulanizar o debate. Se você fulaniza, você tira o foco. Tira o foco do... Então, quando eu digo que esse modelo exauriu, eu defendo o quê? Um modelo não de Supremo Tribunal Federal que julga tudo. Julga de crime, a Lava Jato foi toda parar lá e tudo acabou lá. Julga de questões administrativas, de processos trabalhistas, FGTS. Tudo vai parar no Supremo. Então é o seguinte, uma corte exclusivamente constitucional, que só julgue matéria constitucional. Pronto. Segunda mudança. Como existe em Portugal, como existe na Europa inteira. Segunda mudança. Uma corte constitucional cujos ministros têm um mandato. Eu defendo de 9 anos. 9 anos. Outra mudança, sem recondução. Terceira mudança. Não é o presidente da República que tem que indicar todo mundo. É uma indicação tripartite. Judiciário, legislativo e executivo. Fantástico. Agora, acrescentaria aí que o cara, para ser ministro, ele tem que, pelo menos, ter sido juiz. Nós temos hoje lá, acho que só tem 3 ministros que foram juízes. Eu vou dizer o seguinte, eu conheço muito o judiciário, tá? Eu não sou contra que... Por exemplo, advogado seja. Eu não acho o seguinte, você precisa de oxigenar. A visão exclusiva do juiz, ela não é boa, porque você julga conflitos sociais. Eu acho que essa questão de você ter pessoas, advogados de reputação ilibada, pessoas sérias, não é problema, é assim em todo mundo. Não é você tem que ser lá juiz. Você vai ter indicação de juiz. É importante que lá tenha juízes. Mas não exclusivamente não juiz. Exclusivamente. Eu acho passando já por esse crivo que você falou, tripartite, com tempo pré-definido, já melhora... Melhora muito. Muito porque é o seguinte, você tira a concentração de poder. Por exemplo, o ministro André Mendonça, que foi para lá agora, ele vai ficar 27 anos como ministro supremo. O Cássio Marques vai ficar 25 anos. O Toffoli vai ficar, se eu não estou equivocado, 28 anos. 28 anos Então é o seguinte, nada contra as pessoas. Esse é o modelo que está aí. Então é muito tempo para o exercício de um poder sem que você tenha sido eleito. Entendeu? É muito tempo. E com a importância enorme. Então eu vejo que o mundo escolheu esse modelo, um mundo democrático. E eu vejo que o Brasil tem que fazer isso, mas dentro do Congresso, sem assodamentos, fazendo isso, respeitando o direito adquirido e fazendo essa reforma constitucional. Não é fácil, né? Mas tem que ser. Porque tem que mudar o Congresso. Verdade. Não, mas o Paulo Roque vai estar lá brigando por isso. Se Deus quiser, o Paulo Roque vai estar ajudando. Paulo, e vamos para um lado também bem sensível da nossa democracia. Urnas eletrônicas. Você acredita, confia, esse sistema que está aí, você confia neles? Deixa eu dizer o seguinte, eu já enfrentei eleições nesse modelo, inclusive na ordem. Perdi eleições nele. Eu vejo que o problema, a urna eletrônica, ela como está hoje, eu não vejo que ela é em si um problema. Tá? Eu não vejo porque eu sou muito pragmático. Certo. Você tem políticos que já ganharam e perderam a eleição de deputado a presidente da República com essa urna eletrônica. Com esse modelo que aí está. Então vamos pressupor, se eles ganharam no passado, ganharam com fraude. Se eles perderam, eles perderam com fraude. Então eles seriam o primeiro a denunciar.
Concorda? É verdade. Então, pronto. Então, por esses são os maiores, os melhores auditores das urnas, são os vencedores e os perdedores. E os perdedores. Quem foi testado foi testado. Então, eu não vejo que esse é um problema nacional. Mas quando votou lá, que o Supremo declarou inconstitucionalidade da impressão, né, se não é um voto impresso, é a impressão do voto caindo na urna, eu entendi que aquilo não era ruim, podia ter deixado, mas afastou. Mas não vejo que isso é o motivo, com todo respeito, para você fazer disso um cabo de guerra. Tá? Eu acho que, como eu estou dizendo para você, eu acho que poderia ter sido, não foi, era a minha opinião, mas isso não quer dizer que é um cabo de guerra, que simples nós devemos fazer isso, nós devemos ir para uma eleição de forma pacífica. Se tiver denúncia de fraude concreta, apura-se isso. Tem meio hoje, a Polícia Federal ela tem independência necessária para fazer isso. Entendeu? Acho que nós precisamos pacificar nesse sentido. Né? Tem que ter eleições mais limpas possível, mais tranquilas e mais transparentes. Pergunta pessoal, se você não quiser responder, não responda. O que você acha da condução do nosso país hoje pelo presidente Jair Messias Bolsonaro? Olha, eu vou te dizer o seguinte, o Bolsonaro ele chegou ao poder com muita esperança, né? Teve uma votação esplêndida, porque o PT tinha destruído o Brasil e realmente casos de corrupção enormes, coisas assim, todo escândalo da Petrobras, toda a situação que o Brasil viveu, né? Com caos na saúde, descontrole das contas públicas. Nós temos particularmente o caso de Minas Gerais, onde o governador do meu partido, Zema, assumiu com terra arrasada, servidores públicos sem receber a tempo. E fez um belíssimo, está fazendo um belíssimo trabalho. Está fazendo um belíssimo governo. É verdade. Eu vejo o seguinte... Ele também é do Novo, desculpa te cortar. Ele é do Novo. Eu acho que se o Bolsonaro fosse mais Zema, né, acho que ele não teria problema na sua reeleição. A questão toda é que você sabe que o presidente, ele fala mesmo. Não mete. Não, e isso gera conflitos que até as pessoas próximas, né, eu conheço pessoas que trabalham com o presidente, colocam isso. Eu acho que isso é o ponto que eu acho um pouco fora da curva. Porque para um estadista, para um presidente, você sabe, você dentro da sua casa, você tem que tomar cuidado com as palavras. Né? Eu acho que você poderia tomar um cuidado. Você quer ver uma questão que eu acho que o presidente errou, ele podendo faturar? A questão da pandemia. O Brasil teve vacina para todo mundo. Teve vacina para todo mundo. Então é o seguinte, aquela impressão que ele passava na aglomeração. Então acho que são situações que ele poderia ter passado uma ideia diferenciada, como fez a Angela Merkel. Você sabe que quando começou a pandemia, o Bolsonaro estava com a popularidade baixa. Eu falei assim, vai ser um momento de ouro para o Bolsonaro. Para ele crescer. Para ele crescer. A Angela Merkel estava nessa mesma situação na Alemanha. A Angela Merkel estava lá embaixo na popularidade dela. O que ela fez? Ela uniu o país todo com a pandemia. Porque realmente ela é uma federação. O Brasil é uma federação complexa, extremamente complexa. Então o que poderia ter feito? Poderia ter reunido num grande conselho, como ela fez lá, ciência, políticos. E o que vocês decidiram aqui está decidido e pronto, acabou. A ciência, aqui pronto. Concordando ou não concordando, eu vou adotar. E pronto, esse grande consenso nacional. E resultado? Você teria, por exemplo, porque o Brasil deu vacina para todo mundo. Deu. Vacina e dinheiro. Vacina e dinheiro. Muito dinheiro. Você pode chegar ao seguinte: uma coisa, se tivesse só negado a vacina chegou. Eu vacinei 3 vezes, estou vacinando a 4ª vez agora. E aí de nós se não fosse a vacina. Então a vacina é viabilizada por quem? Pelo Sistema Único de Saúde, com dinheiro do governo federal, dinheiro do governo estadual, governos municipais, que ele funciona, o SUS. Então, acho que é um exemplo que eu digo que as coisas poderiam ter sido diferentes. Né? Acho que também todo o governo sofreu, e o governo do presidente também sofreu muito com a pandemia. Evidente que é uma retração econômica terrível. No planeta. No mundo. Né? Você vê que a inflação que está aí hoje é uma inflação que está em todo o mundo. E, para além disso, nós sofremos muito e estamos sofrendo com a questão da invasão da Rússia.
É verdade. Particularmente, eu acho que não tem como dar razão à Rússia. Não tem. Não tem como dar razão à Rússia. A Rússia, imagina por todos os erros que falam que a Ucrânia cometeu. Um país está lá quieto, soberano. Um país, o outro, vem com aquele arsenal que a Rússia. Ela tem simplesmente o maior arsenal nuclear do mundo. Ela está sentada em cima e pega e passa a admoestar esse país e invade esse país. É uma guerra tão desproporcional que a Ucrânia não consegue se defender e não consegue mandar um míssil para o lado da Rússia. Você não tem uma cerca na Rússia que foi destruída pela Ucrânia, porque não tem como, ela, o máximo que ela faz é tentar se proteger. Então é o seguinte, e aumentou terrivelmente o preço do petróleo. O petróleo estava já caro a $80, Marcelo. Hoje o petróleo está a $120. Então, com todo respeito, o Putin é um ditador. Um homem que vai ser execrado pela humanidade, pelo grande mal que ele está fazendo na humanidade. Guerra não tem momento, mas o momento que ele escolhe, nós saindo de uma pandemia, é o pior momento possível. O povo já estava sofrendo. E o seguinte, outra crueldade, a China apoiando a Rússia. Absurdo. E, aliás, a China e a Rússia, ela tem um ponto em comum. Apoiam ditadores no mundo inteiro. São comunistas, né? Apoiam ditadores no mundo inteiro. Você tocou num ponto, me levou a uma outra pergunta. É bom conversar com um professor inteligente, né? Que o cara vai nos dando condição de conduzir a entrevista, o bate-papo, que isso aqui não é entrevista, é um bate-papo. Nós estamos cercados agora, né? A esquerda está ganhando em praticamente todos os lugares. Agora, o último foi a Colômbia. Um discurso meio feio que o presidente lá deu, dizendo que para soltar os bandidos, vai silenciar a imprensa e por aí vai. Isso vai interferir muito no Brasil? O que você acha? Olha, eu vejo que esses países estão economicamente muito mal. A Venezuela assustou lá atrás porque ela tinha commodity petróleo valendo muito, então o Chávez podia dizer que era poderoso e tinha condição econômica de dar benefícios à população e aquilo criava uma espécie de analgésico temporário para a crise. Hoje não tem condições. Então hoje você vai ver a popularidade desses presidentes. Já estão despencando. A popularidade de todos os presidentes de esquerda na América Latina estão despencando. Hoje já tentou uma denúncia, não sei. Já despencando. Então, você viu uma denúncia que aconteceu esse hoje? Tal de Maduro é um ditador. É ditador também. É um ditador, entendeu? Eu, particularmente, eu vejo que a democracia é neutra, tá? O grande valor, Marcelo, é a democracia. A democracia é neutra. Seguinte, a democracia permite que partidos sociais democratas possam disputar uma eleição, mas tem que respeitar o jogo democrático. Você tem que respeitar as instituições. Agora, o presidente da Nicarágua, quantos anos esse homem está no poder? O presidente, o Nicolás Maduro, né? Que eu não chamo de presidente, é um ditador. É um ditador. Um ditador, Nicolás Maduro. Então é o seguinte, se democracia só para eles serem eleitos? Tá certo? Então, para receber os votos. Eu não concordo. Eu acho o seguinte, mas olha, já, quem vai vencer na América Latina, estão passando um momento difícil, vai ser a democracia. Se Deus quiser. Vou te falar uma frase, eu quero que você me diga o que você acha dela, e depois eu vou te dizer de quem é, se você não souber, é claro. Ladrão tem no mundo todo, mas com fã-clube de ladrão só tem no Brasil. Você já ouviu essa frase? Já ouvi. Paulo Guedes. Exatamente. Mas o que eu digo dessa frase? Aqui no Brasil tem fã-clube de ladrão? É o seguinte, o crime não tem solidariedade. Acho o seguinte, as pessoas têm que ter a lucidez, o discernimento. Errou. Eu não sou... o paladino da justiça para julgar. Errou. O que eu vou dizer o seguinte? Deixou de ter meu apoio. Roubou, deixou de ter meu apoio. Então apoiei. Pegou ali, fraudando os cofres públicos, tirando dinheiro da população, perdeu minha credibilidade. O que eu tenho mais nojo e ódio é do político ladrão. Eu tenho ódio e nojo de ditadores, como eu tenho ódio e nojo de corruptos. Então eu vou te dizer o seguinte, porque o corrupto é aquele que não deixa a creche para a criança, é aquele que não deixa a escola do ensino integral que nós precisamos. Que rouba merenda. Então é o seguinte, eu digo que o Brasil é muito condescendente com o crime, é tolerante com o crime. Isso me incomoda profundamente,
Porque da mesma maneira que eu vejo que não é só pelo crime que você se afasta de um político. É pela postura desse político na condução também daquilo que ele se propõe a conduzir. Então, a eleição existe para isso. Agora, você diz, eu sou contra o roubo, mas se rouba dentro do meu partido, eu sou favorável? Da mesma maneira que eu digo o seguinte, centrão, para mim, esteja na esquerda, seja na direita, ele vai ter sempre para mim o mesmo problema. Porque ele não trata a coisa pública com seriedade. O negócio dele toma lá da cá. Então, eu não respeito. Agora, uma coisa complicada no nosso Brasil é isso, né, o Dr. Paulo, é o seguinte, Bolsonaro foi eleito presidente da República e tentou logo em seguida criar o seu partido, Aliança pelo Brasil. Patinou e não conseguiu. Teve que se filiar a um partido para sair candidato, porque infelizmente no Brasil não existe a possibilidade... Não, candidatura avulsa. Como existe em Portugal, e eu defendo que deve existir. Eu também defendo e deveria ser assim. Aí ele teve que escolher, e estava difícil, eu creio, de você escolher hoje, entre os partidos, um partido que... O Novo é um partido novo. Novo não usa dinheiro público. Nós devolvemos agora 90 milhões, você sabia? Não. Do fundo eleitoral. Sabia que eu fui advogado que foi no Supremo Tribunal Federal como advogado do Novo contra o aumento do fundão de 2 bi para 5 bi? Não sabia, Marcelo? Bacana, hein? Eu fui o advogado que do Novo. Defendeu a baixa do fundo eleitoral. Fundo eleitoral, defendi no Supremo. O Novo, você não pode gastar toda a verba de gabinete, você só pode gastar no máximo metade. Então a Câmara, por exemplo, dá 120 mil e a Câmara Legislativa aqui, que para Brasília é muito rica, né, dá 240 mil. Então só pode gastar a metade. E outra coisa, nós não podemos ter auxílio moradia, não podemos usar o plano de saúde do Senado. E nem da Câmara. Se você quer ter plano de saúde, como todo trabalhador não paga seu plano de saúde, que você pague seu plano de saúde. E outra coisa, uma vez eleito, eu não posso deixar a minha função de senador, amanhã, se você me der esse apoio, eu não posso deixar para ser ministro, para ser secretário. Se eu quiser ser ministro, eu tenho que cumprir mandato. Se eu quiser ser ministro, secretário, eu tenho que renunciar. Olha aí. Simples assim. Nem licença, nem nada. Eu tenho que renunciar. Eu estou assistindo uma série no Netflix, vou fazer propaganda aqui, de uma primeira-ministra da Dinamarca. Borja. Isso, assistiu? Assisti, muito bom, fantástico. Eu adoro também. Eu estou ali acompanhando e fico pensando, veja a mulher, agora estou num capítulo que ela está com problema com a filha doente e ela gasta... Já tem a outra temporada? Acho que não, acho que essa é antiga. É a primeira, comecei a ver esses dias. E o Brasil tinha tudo, né? Para a gente chegar nesse patamar, tem que mexer na Constituição? Rasgar essa Constituição? Escrever outra? Como é que é? O que a gente tem que fazer? Olha o seguinte, como constitucionalista, o que eu te digo, uma Constituição é sempre uma tarefa complexa. A Constituição, propriamente, ela comporta emendas. Nós não temos a dificuldade que a Constituição americana tem de emendas. Você sabe que para emendar uma Constituição americana é extremamente difícil, você sabia? Aqui com 3/5 você emenda. Tanto é que a Constituição brasileira tem mais de 100 emendas. A Constituição americana, depois de mais de 200 anos, só tem 30 emendas. Mas é assim, por quê? Lá nos Estados Unidos, para você emendar uma Constituição, você precisa de 75% do apoio das duas casas. E depois você tem que ter 75% de ratificação nas assembleias dos estados. Sabia, Marcelo? Sabia? Coisa interessante. Então é o seguinte, então você realmente não tem. Agora, no Brasil, nós não temos esse engessamento. Então, uma Constituição, se acham que essa está ruim, pode vir outra pior. Pior. Olha o Chile, falava que a Constituição chilena estava ruim, estão dizendo que a que está vindo agora é pior. Tá certo? Então, você tem que tomar muito cuidado. Então, uma Constituição é uma ordem constitucional. E ali ela tem que acomodar os conflitos. Se tivesse que fazer uma Constituição, fazia como essa que nós temos, não acho, extremamente detalhista, extremamente aberta em vários pontos. Não gosto. Mas é a Constituição que nós temos. Foi a Constituição possível. E é a Constituição que está durando mais tempo dentro de uma linha democrática sem rupturas. Então, devagar com andor. É melhor se você vai mexer na Constituição. Ajeitado que... As pessoas falam pior que tá. Que trocar, Esses dias eu vi alguém defender. Não, pior que tá não fica. Olha, fica pior. Fica pior, muito. É o seguinte, como eu tenho medo de piorar, eu prefiro também tenho. Estatuar. Para.
Também morro de medo, viu, cara? Te confesso. Deixa eu te fazer uma outra pergunta pessoal. Você é a favor do desarmamento? Veja o seguinte, eu acho que nos termos que está... Muito boa essa pergunta que você me dá a oportunidade de falar. Eu acho que, primeiramente, nos termos que está hoje na nossa lei, eu vejo que não há problemas. Seja o armamento, seja o desarmamento. Cumprindo o que está na lei. Rigorosamente o que está na lei. Tá certo? Seria tão mais fácil. Seria tão mais fácil. Então você cumpre essa coisa. Ah, não, mas eu quero arma para todo mundo. Olha o seguinte, nós temos uma lei que permite o armamento. Então, é rígido. Agora, tem que respeitar essa rigidez. É verdade. Ela não pode saber ir flexibilizando para chegar a um ponto de você colocar a sociedade exposta. E você sabe que você coloca. É verdade. Você sabe que o país do mundo que tem mais liberdade de armamento, os Estados Unidos, eles estão revendo isso agora. Porque, sobretudo, o armamento para jovens, você veja que esses últimos episódios dos Estados Unidos criaram a necessidade, depois de muito tempo, de uma reflexão. E os republicanos, que sempre foram a favor de não mexer em nada relacionado ao armamento, os republicanos agora cederam e falaram assim, realmente, no estágio atual, com a Deep Web, com o mundo da internet, a conjugação de fatores, aquilo que já foi seguro no passado e não era mal usado, hoje tem ingredientes perigosíssimos. Então, eles estão fazendo uma revisão para tornar mais rígida a concessão da arma, a venda da arma. Então, nesse sentido, eu vejo, respeitando o que está no nosso texto legal, eu vejo que a sociedade pode caminhar de maneira mais segura. Dá o porte para quem quer e preenche os requisitos, tem que passar pela avaliação da Polícia Federal, tem que passar pela avaliação das nossas Forças Armadas. Sendo isso feito profissionalmente, eu não vejo problema nenhum. Fantástico. Eu costumo dizer aqui, repito muito isso, porque eu também não quero ter uma arma, mas eu quero botar na cabeça do bandido a dúvida se eu estou armado ou não. Porque do jeito que está, o bandido passa ali na porta. Nós estamos aqui em 5 aqui dentro, né? E somos pessoas de bem, trabalhadores. Então o bandido sabe ali que eles ali não estão armados. Eles podem entrar e fazer o que quiser. Não é isso? Olha só. Mas hoje já tem a dúvida. Já tem dúvida. Eu quero caminhando aqui para as perguntas mais políticas. Vamos falar de uma outra arma. Uma arma poderosíssima. Título de eleitor, que agora vários jovens de 16 anos tiraram o título e vão votar pela primeira vez. Então, Paulo, quero que você fale com esse eleitorado, com essa garotada aí. Muitos estão perdidos, muitos não sabem ainda. Quero que você dê o seu conselho para essa meninada que vai encarar as eleições pela primeira vez. Olha, eu quero falar para os nossos jovens. O nosso jovem hoje, ele está um pouco sem expectativa, sem esperança. Porque o Brasil, que sempre foi vendido como o país do futuro, simplesmente tem frustrado o nosso jovem. Quantos jovens hoje estão exilados nos Estados? Jovens brasileiros estão exilados nos Estados Unidos, estão exilados na Austrália, estão exilados em Portugal. Muitos deles vivendo como cidadão de terceira categoria. E até clandestinos, né? Clandestinos, no submundo, escondidos. Terceiro ponto. Eu já conversei com esses jovens lá fora. Já conversei com vários deles lá fora. Eu gosto de conversar. Quando eu vou lá primeira coisa, eu morei em Portugal. Eu já fui aos Estados Unidos. Quando vejo um brasileiro, eu quero conversar com eles. Eles saíram daqui por absoluta falta de perspectiva. Às vezes, com graduação, com qualificação, foram para lá para fazer algo totalmente diverso, lavar prato, fazer algo que, na verdade, simplesmente em busca de uma sustentação. E você eu falei dos jovens que estão exilados lá. E tem uns jovens que se auto-excluíram, que, na verdade, melhor dizendo, estão excluídos aqui dentro. Que não tem como sair. E por que eles estão excluídos? Pela falta de oportunidades. E por que estão excluídos pela falta de oportunidades? Porque o Brasil, primeiro, tem sonegado a esses jovens o direito deles a um ensino profissionalizante. Eu já falei aqui.
na verdade, a maioria dos jovens que pela reforma do ensino médio já podia terminar o ensino médio com uma profissão. Aí diz para ele, não, você tem que ter uma faculdade para ter uma profissão. Isso só existe aqui. Então você já tirou isso deles. E outra coisa, o Brasil é um país que tem tudo por fazer. Você tem portos, você tem estradas, você tem toda a questão do saneamento básico, que é obra, infraestrutura. O Brasil inteiro, se você somar todas as rodovias duplicadas, não dá mais de 40 mil quilômetros. Muito pouco. É pouquíssimo. Muito pouco, muito pouco. Rodovia duplicada. Então você precisa modernizar toda a nossa infraestrutura. Isso faria o dinheiro circular na economia, empregos, oportunidades. Mas o Brasil está parado. O Brasil está parado. Não qualificou nosso jovem. O Brasil, ele não faz o que tem que ser feito. Resultado, esse jovem que podia estar aqui, nós podíamos estar usando, entre aspas, o seu valor aqui dentro, nós estamos entregando ele de graça lá para fora. Para subempregos. Para subempregos. Então, veja o seguinte, mas isso começa com o quê? Isso começa lá na creche que você falou. Lá na creche, fazendo o que tem que ser feito. É na creche, é no ensino integral, é no ensino profissionalizante, para levar esse país a sério. Para levar esse país a sério. E seremos potência. Aí não tenha dúvida. Aí não tenha dúvida. Um país que alimenta 1/4 da população do mundo não pode andar de cabeça baixa. Agora, o seguinte, a política tem que dar a sua contribuição. Então, por isso que esse jovem não pode se afastar da política. O que a gente quer cuidar é de um país para os jovens, para as crianças. Quando falamos de futuras gerações, é deles que estamos falando. Então, não faz sentido eu ir na política para mim. Eu estou na política porque eu acredito em futuro. Eu acredito em futuro. E eu acredito em futuro. Como é que eu acredito em futuro? Porque eu acredito que eu tenho condições de lutar contra o que está errado. Contra o que eu não concordo. Aí as pessoas chegam para mim e falam, Paulo Roque, chegou uma senhora para mim, falou assim, Paulo Roque, você é doido. E eu gosto muito dela, né? E aquilo ali até me deu um choque, né? Ela me chamando de doido. Porque você é doido, Paulo Roque. Você deixar sua vida toda arrumadinha. Você chegou em Brasília há 30 e tantos anos para ganhar um salário mínimo. Hoje você tem sua vida independente. Você não precisa. Tem seu escritório lá com mais de 60 colaboradores, tudo organizado. Você vai se meter na política nem por $1 milhão. Aí. Eu faria isso. Aí eu devolvi para ela na mesma hora, com todo o carinho que eu tenho por ela. E eu disse, olha, eu vou aqui, já que você falou em $1 milhão, eu vou parafrasear Madre Teresa de Calcutá. Olha aí. Que um dia falaram para Madre Teresa de Calcutá, uma modelo foi visitar as obras sociais dela e ficou impressionado com tudo que ela fazia. Aí no final, você é madre, só você mesmo, porque nem por $1 milhão eu faria isso. Aí a madre virou para ela e falou assim, eu sei disso, nunca foi por dinheiro. Olha aí. Fantástico, então, né? É o seguinte, quando as pessoas colocam dinheiro para medir as coisas, não. Agora, o que as pessoas colocam e que eu também não concordo. Eu não estou na política para renunciar à minha família. Claro. Minha família é minha família. Eu não estou na política para abrir mão dos meus filhos, do contato com minha esposa, do convívio com minha esposa. Eu não estou na política para afastar dos meus amigos. Eu não estou da política para deixar de ser advogado, para afastar. Eu não sou político profissional. Eu não vou viver da política, na verdade. Então é o seguinte, eu vou continuar advogado. Eu estarei político, mas serei sempre advogado. Com ética, com dignidade. Então, o que eu abri mão por dinheiro são outras coisas. É claro. Mas isso a política não me pede. Não toma. Também. E não pode me tomar. Esse é o político que eu gostaria de ser diferente. E eu gostaria que amanhã, o Aderbal, você tem filho de que idade? Ih, rapaz, o meu caçula está com 22 e a minha mais velha está com 31. Marcelo tem filho de que idade ou não tem filho? Tem 2 bebês, né, Marcelo? De qual idade? Um de 2 e um de 9 meses. Então é o seguinte, eu vou falar pro filho do Marcelo, então. Amanhã, se Deus quiser, eu vou exercer meu mandato.
O Marcelo vai chegar para um dos 2 filhos dele e vai falar o seguinte: eu queria que você também fosse político. Olha aí. Eu queria que você fosse ao Congresso, ajudasse o nosso país como o Paulo Roque foi lá e ajudou. Exerceu o mandato de forma simples, sem roubar, sem exagero. E deixou um legado. Sem luxo, e deixou o seu exemplo. Não fez nada... Além da não sua fez obrigação. Nenhum milagre. Não fez nenhum milagre. A obrigação de um bom brasileiro. Ele entrou como cidadão e saiu cidadão. Saiu maior e não saiu menor. Muito então bom. Eu gostaria. Porque se as famílias não derem seus filhos para a política, é verdade. A política vai destruir o que nós temos. E vai criar os filhos para outros políticos, né? Ou para outros políticos. Então, é isso que eu gostaria. Que a família perdesse o medo da política e que a família dissesse: eu quero que meu filho, temporariamente, vá à política. Você não serve o exército para servir seu país? Uhum. Por que você não pode servir a política? A política, é verdade. É verdade. Tá aí outro bom conselho. Olha só, o assunto tá muito bom, tem muita coisa, né, para perguntar. Eu quero, já caminhando para o final, te fazer 2 observações. A primeira, eu tive aqui com um coronel chamado Sérgio e ele me falou o seguinte: eu recebi um país melhor do que esse que eu estou deixando. E é bom saber que nós temos aí pessoas, candidatos, pré-candidatos como você, que tem uma visão de mundo melhor para este mundo que está por vir aí para nossos filhos, para os nossos netos, que isso é fundamental. A gente tem que deixar um país, um legado melhor. Agora eu queria que você desse o seu recado, a sua equipe já está com outros compromissos, eu não quero te prender mais, eu queria que você desse um recado, porque é um contingente muito grande das pessoas que votaram branco, nulo e não votaram, as abstenções, não é isso? Então eu queria que você desse o seu recado para essas pessoas que não votaram para essas próximas eleições. Olha o seguinte, o voto é o poder que você tem. Você tem candidatos aí para todas as ideologias. Não é possível que você não vai ter um candidato que não esteja em sintonia com o que você pensa. Ao invés de dizer, nenhum político presta, pesquise. Não fique naquela posição genérica, todo aquele que generaliza, perde. Você, por exemplo, ele é de uma profissão, se todo mundo diz que aquela profissão sua não vale, você vai dizer, não está te ofendendo, porque você está generalizando. Então não generalize, pesquise. E tem gente séria, tem pessoas sérias. Vamos encontrar essas pessoas. Pesquise. Agora, não simplesmente fique em casa. Você não participando, você vai deixar de eleger uma pessoa séria. Não é que você vai eleger um bandido, você vai deixar de eleger uma pessoa séria. Sua omissão vai favorecer esse político tradicional, que vê a política como uma profissão, como meio de resolver a vida dele particular, e vai tirar da possibilidade de estar lá te defendendo uma pessoa de bem. Faça isso não. Participe. Fantástico. E mais um conselho para você. Então, olha, dê um Google. Paulo Roque. Você vai saber um pouquinho da história do homem. Escreveu livros, é coautor de outros livros. O tempo está corrido, a gente não vai poder ficar falando muita coisa aqui, mas eu queria já de antemão agradecer de coração, viu, Paulo? Queria que você agora falasse com o público de Brasília, que tem esse compromisso das eleições desse ano de botar gente boa dentro do Congresso Nacional, que precisamos. Então eu quero ceder os microfones aqui do podcast 7x7. Quero te deixar à vontade. Tem alguém te devendo? Quiser cobrar também, pode aproveitar o momento. Fique à vontade, meu irmão. Deixa eu dizer o seguinte, primeiramente, muito obrigado, né? As pessoas, né, que votaram em mim na última eleição estão muito confiantes. Várias delas têm mandado mensagem: vai dar rock! Vai dar rock! Vai dar rock em Brasília, hein? Rock Brasília, capital do rock. É verdade. Então, estou indo para esse pleito agora, muito animado. Sou muito grato ao Distrito Federal. Imagina uma pessoa que chegou aqui há 34 anos. Para ganhar um salário mínimo e meio, cheguei na rodoferroviária do Plano.
Olha aí. Como é que eu poderia não ser grato a Brasília por tudo que Brasília me deu? Aqui Brasília me permitiu exercer minhas 2 profissões, jornalista, advogado, e a terceira, professor. E as 2 que eu exerço pro bono, radialista, tá certo? Colunista. Então é o seguinte, Brasília me deu essa oportunidade fantástica. Sou muito grato a Brasília, aos meus alunos, a tudo que fiz por essas pessoas e tudo que elas fizeram por mim. Então, eu quero um Distrito Federal com mais oportunidades para todo mundo. Eu quero um Distrito Federal que o jovem não pense só no serviço público. Um Distrito Federal que pense na geração de empregos, dando oportunidade a quem queira empreender em Brasília. É por isso que eu vou para o Congresso, se Deus quiser, se for eleito, para brigar sempre por uma reforma tributária que deixe de penalizar tanto quem produz, quem queira gerar empregos, quem queira ter uma empresa. Porque o Brasil é um dos poucos países do mundo que quer crescer tributando a produção. Tributando o simples fato de você ter uma empresa. Tem faturamento não é lucro. Você é empresário, você sabe. Não está ali a tributação. Pelo amor de Deus. Não é? Isso aí até é desumano. É verdade. E você tira o emprego. E desanima. Então é o seguinte, Brasília pode ser um Vale do Silício brasileiro. Com espaço para as startups, com espaço para a tecnologia. Outras cidades estão fazendo isso e Brasília está esperando o quê? Tem aqui o Paulo Roque do seu lado, para sempre estar chamando atenção para essas questões que são essenciais. E eu quero brigar pelo que é essencial. Essencial é dignidade, é dar oportunidade às famílias do Distrito Federal, é dar oportunidades aos nossos jovens. Muito obrigado. Gente, que papo gostoso, pena que o tempo está acabando, mas você gostou? Mande lá no nosso chat. Quero saber mais sobre o Paulo Roque. Paulo Roque é gente como a gente. E o canal Brasília no Ar TV, com o podcast 7x7, leva até você esse conteúdo de primeira mão, esse bate-papo agradabilíssimo. Então, eu fico por aqui te agradecendo pela sua audiência, pela sua paciência e te lembrando, se inscreva no nosso canal Brasília no Ar TV, dê o seu like, toque no sininho para você receber sempre em primeira mão este conteúdo. No mais, até a próxima, se assim Deus permitir. Tchau!